Eu escrevi ano passado um livro chamado assim, Pai, não um amigo. E eu digo, a minha tese é simples. Eu sou pai do meu filho, dos meus filhos. Eu não sou amigo dos meus filhos. Os amigos dos meus filhos estão na escola, estão no futebol, estão na natação. Eu sou o pai dele. Então, ele vai fazer inglês porque eu sei que é o certo. É isso. E eu sou o pai dele. E ponto final. Ele vai fazer esporte de competição porque eu sou o pai dele. E eu sei o que é certo. Ah, mas ele não vai gostar. Não, ele vai gostar. Ah, mas ele não vai querer. Não, não, ele vai querer. Primeiro, ele não tem querer. Já começa por aí. Ele não tem querer. Eu que quero isso pra ele, porque meu filho tem 6 anos, ele não tem discernimento, ele não sabe o que que é. E eu sei que fazer esporte é importante, que fazer inglês prepara ele para o futuro, que uma boa escola, que educação, que respeito, que não fala palavra na mesa. Eu não sou amigo dele. É isso aí. E aí esse conceito foi um conceito que foi bem recebido por algumas pessoas e não foi tão bem recebido por outras pessoas. Porém, como é a minha verdade, como eu sou assim, e como eu tive um pai, meu pai faleceu, e a última frase que eu falei pra ele foi assim, eu peguei na mão, ele tava no caixão, assim, eu botei a mão nos dedos dele, olhei pra ele, chorei, falei, tá indo embora o meu melhor amigo e que nunca quis ser o meu amigo, que é meu pai. Esse cara foi meu pai. E o que ele fez por mim, nenhum amigo poderia ter feito. Eu não coloquei ele na categoria de amigo. Ele é meu pai, eu obedeço, eu honro, eu agradeço, eu procuro ver nele o que tem de melhor, inclusive nas coisas que ele tem de pior, e assim por diante. Essa concepção tem feito algumas pessoas se libertar de algumas ideias, do tipo assim, vou perguntar pro meu filho o que que ele quer. Se ele quer ou não quer. Mas quantos anos ele tem? 10? Mas por que que você vai perguntar para uma criança de 10 anos o que ela quer ou se ela não quer? Se ela quer fazer inglês, por exemplo, se ela quer fazer esporte. Por quê? Não, João, mas ela já tem opinião. Não, não tem. Não fica achando que teu filho é um prodígio, super prodígio. Não é. Ele não, ele não tem a capacidade, ele não tem maturidade para isso. Eu queria saber a tua opinião sobre esse meu ponto de vista. E como que você enxerga a criação hoje dos pais que têm medo de ser pai, medo de ser mãe? E que medo que é esse? Duas coisas. Maravilhosa a sua pergunta, a perspectiva, né? Na verdade, quando a gente fica negociando com o filho, a gente precisa ter algo muito consciente. Você foi muito feliz na sua fala e existe embasamento teórico para a sua fala. O equilíbrio psíquico, o Lacan vai dizer, está no grande não. O Lacan diz, todo ser humano, para que ele cresça e tenha equilíbrio psíquico, ele tem que ter uma figura de autoridade. Certo. Que o Lacan chama de o grande não e que ele vai dizer que, em geral, está ligado muito à autoridade paterna. A neurociências vai dizer que o nosso cérebro só termina de evoluir e de se completar aos 21 anos. Certo. Até os 21 anos, nem seu cérebro está completo, você nem tem condição. Então, não é que o seu filho não tem opinião, é que ele não tem maturidade, nem fisiológica. E o único bicho que nasce, o único bicho na natureza que nasce, e que o pai ou o genitor precisa acompanhar é a raça humana. Todos os outros não. Todos os outros nascem prontos. A única raça que nasce não pronta é o ser humano. Eu gosto muito da base da biologia. A natureza, ela fala por si. Se o único bicho que nasceu não pronto e que precisa ser acompanhado é o ser humano, então é porque essa autoridade ela é importante. Perfeito. Então é porque essa tutoria é importante, porque se não fosse, nós não seríamos prontos. Perfeito. A vaca, se ela largar o bezerro para lá, ele pasta sozinho, ele se vira. O leão, idem. Eles estão programados já com tudo que eles precisam saber. Eles já nascem prontos. O ser humano é o único que nasce não pronto. Ele vai se fazendo durante a vida. E ele precisa dos genitores ao lado dele para ensinar. A natureza está falando. A cultura precisa falar a mesma coisa. Nós não podemos falar algo diferente do que a biologia está mostrando. O meu filho tem que escolher. Não, ele não tem. Boa. Ele não tem. Primeiro, porque nós temos toda uma bibliografia que vai provar que ele não tem, porque ele não tem condições de escolher, e se você está na vida dele é porque você é necessário. E existe uma coisa que chama subordinação, ou subordenado, debaixo da ordem de alguém. A gente só vai tirando debaixo da ordem à medida que ele pode. Então, o menino já sabe amarrar o tênis, agora ele já pode amarrar sozinho. Ele já sabe escolher roupa, agora ele pode escolher sozinho. Mas uma criança de 3 anos não escolhe a roupa que ela vai estar.
Porque ela não sabe temperatura, mudança de tempo, mudança de clima, mudança... Ah, mas eu desenvolvi autonomia. Não, você vai desenvolver autonomia por outra perspectiva, não é nessa. Uma criança de 3 anos não escolhe o que ela vai comer. Ela não entende de nutrição, ela vai comer fine o dia inteiro. Besteira, doce, Coca-Cola. Quem entende de nutrição é você. Um menino de 15 anos não entende de perigo social. Ele não sabe o quanto a rua é agressiva, violenta, o quanto drogas são um problema, o quanto jogos online são um problema gigantesco. E quem precisa saber disso é você. Então, ou essa história tem autoridade, e eu não estou falando de autoritarismo, estou falando de autoridade, e aí eu gosto muito quando a gente embasa isso. Porque aí tem autores e estudos que comprovam. Só vai ter estabilidade psíquica ser humano que teve autoridade na infância. Nós estamos falando de desestabilização. Por isso nós estamos vendo atrocidades. Quando um filho erra, a família inteira errou. O filho não erra sozinho. Então tem toda uma perspectiva de questões que nós precisamos olhar e a forma com que nós vamos conduzir isso. O filho, ele só vai escolher quando ele tiver condições de escolher. Até que ele não tenha condições, quem escolhe por ele é você. É isso aí. E é necessário, e isso é biológico. Por que que os pais de hoje em dia negociam tanto? Porque os pais de hoje em dia querem ser amados. Nós somos uma geração de pais e mães carentezinhos. Nós somos doidinhos que os nossos filhos nos amem. Seu pai perguntou pra você, depois no colo, e falou, Joel, eu te amo, papai. Algum dia ele fez isso? Nunca. Você me ama. Fala pro papai que você me ama. Nunca, nunca. Seu pai não estava preocupado com isso. Seu pai queria ser respeitado. Por consequência, ele era amado, porque só se ama a quem se respeita. A gente não ama quem a gente não respeita. Os pais de hoje em dia fazem tudo para serem amados, por consequência, não são, porque não se ama a quem não se respeita. Então, se você tiver que negociar com seus filhos entre ensiná-los a te respeitar ou ensiná-los a te amar, ensine-os a te respeitar. A partir daí, eles vão desenvolver amor. Qual que é a perspectiva da educação atual? A gente morre de medo de contrariar, de frustrar. Ser humano sem frustração não cresce. Ser humano sem frustração não evolui, não desenvolve maturidade psíquica. A gente morre de medo de falar não, não pode, não vai. Aqui sou eu que mando. Parece que não pode falar que manda. Eu brinco que lá em casa, eu falo assim, aqui, meu castelo, minhas regras. Aqui eu e seu pai somos o rei e a rainha, vocês são os vassalos. Vocês circulam aqui por dentro do castelo. Aqui a gente cria regra, descria, muda. Ah, mas ontem a senhora falou que podia. Pois é, mas hoje eu resolvi que não pode. Eu não tenho compromisso com o erro. A regra é minha, eu faço o que eu quiser com ela. Se eu decidir que não vai, não vai, pronto, e acabou. Ah, mas eu já tenho 24 anos, mas você ainda mora dentro da minha casa. Aí o dia que você tiver a sua, aí eu não vou ter preocupação, não vou ver se você chegou bêbado. Aí, meu filho, ó, welcome to the jungle. Enquanto estiver aqui dentro de casa, nós somos uma comunidade. E é bom quando for bom para todo mundo. Quando for bom para um só, aqui, ó. Não, para cima de mim, não. Vai andar direito, sim. Até porque eu tenho exemplos, eu vejo todo dia isso em consultório, o problema que isso dá quando isso não acontece. E isso não é opinião pessoal. E isso que eu acho mais gostoso. Sim. Isso não é opinião pessoal. Isso são anos e áreas de estudos que comprovam isso. Então, qual é a questão dos pais na atualidade? O medo de frustrar e a necessidade de serem amados. Você falou muito bem. De onde que veio isso, André? De onde que vem isso? Porque grande parte desses pais tiveram pais que não fizeram isso. De onde que você acha? E aí prometeram que iam fazer diferente, fizeram mesmo. Entendi. Não se escreve algo desprezando o que foi escrito antes. Muito bom. O pessoal que eu rasga pudesse- a cartilha, começa uma nova e ignora essa aqui, né? Para que eu pudesse trazer essa psicanálise que está fazendo tanto sucesso, que as pessoas estão gostando tanto, eu precisei considerar muito Freud, Lacan, Winnicott, Klein. Não dá para rasgar tudo e falar, eu vou começar uma nova. Sabe qual que é o problema da nossa geração? Nós olhamos para os nossos pais e dissemos, tudo que eles fizeram foi horroroso. Eu vou fazer totalmente diferente. Parabéns, fez mesmo, só que deu tudo errado. Deu tudo errado. Porque eu brinco que os nossos pais, eles criaram uma geração bem traumatizada. Que nós não tínhamos afeto, beijo, carinhos, conselhos, mas criaram uma geração viável. A gente quis tirar carteira, a gente quis sair de casa, a gente quis comprar carro, a gente quis casar, a gente quis ter filho.
Eles permitiram que em nós continuasse existindo o desejo. O que acontece com essa geração Que forte atual? isso, que legal isso, é verdade. Essa geração atual falta desejo. Sabia? E aí desejo, ele não permeia só a questão sexual. Aliás, ele vai bem além disso. Libido não é só sobre sexo. Libido é tudo na vida. Literal, tesão. Tesão Acordar da cedo, vida. ganhar dinheiro, eu quero ter um carro bom, eu quero viajar, eu quero conhecer lugares, eu quero comer uma comida boa. Isso é desejo. O Freud vai dizer, quando o princípio do desejo diminui, você começa a morrer. Aí eu baixo pulsão de vida e aumento pulsão de morte. Olha o problema. Quando diminui o desejo, a pulsão de vida diminui e a pulsão de morte aumenta. Sabia que essa é a geração que menos faz sexo nos últimos anos? Não sabia. Menos faz sexo. Até com isso eles são desinteressados. Porque o desejo permeia todas as áreas da nossa vida. O seu pai te dava um rala, você falava assim, nossa, não vejo a hora de eu ter meu dinheiro, alugar meu Quero ir apartamento. embora. Pô, vou embora. Você, pô, vou... Mas por que eles não têm desejo, Joel? Porque a gente não deixa eles desejar. Seu filho tem uma cama de casal desde os 8 anos. Um ar-condicionado num quarto, um celular de última geração com iFood. Ele vai desejar o quê? Já tem tudo. O que gera o desejo? A falta. A falta. Se não existe falta, não existe desejo. Se não existe desejo, não tem pulsão. Se não tem pulsão, não tem vida. Você já percebeu que toda vez que tenta mudar, alguém faz você se sentir culpada por isso? É a amiga, a família, o marido, o ambiente. Gente que diz te amar, mas te puxa de volta pro mesmo lugar de merda de sempre. E isso tem nome: mentalidade de caranguejo. Um sobe, os outros puxam pra baixo. E talvez o motivo da sua vida não andar não seja a falta de esforço. Seja o balde onde você vive. Não seja um caranguejo é o que vai fazer você enxergar isso. Clica agora no link na descrição ou no comentário fixado antes que esse ambiente destrua o resto da sua vida.